O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará um pronunciamento de emergência ao Congresso com uma declaração importante que será acompanhada online pelo mundo todo. O próprio Trump declarou que o tema do seu discurso é América aos 250 anos, forte, próspera e respeitada. Os democratas, é claro, anunciaram um boicote ao discurso do presidente dos Estados Unidos no Congresso e estão convocando seus apoiadores para um comício na National Mall. Vale ressaltar também que Trump fará seu discurso ao Congresso em um momento tenso para sua presidência. Os índices de aprovação estão caindo, aumentam as preocupações sobre uma possível guerra com o Irã, os americanos sofrem com o aumento do custo de vida e, enquanto isso, as eleições de novembro para o Congresso se aproximam. E agora, especialistas avaliam seu discurso como uma tentativa de convencer os eleitores a manter a maioria republicana na Câmara dos Deputados e no Senado. Mas os democratas certamente mudaram, usando o tema mais tóxico para criticar Donald Trump. O trabalho do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos está praticamente paralisado devido às divergências partidárias no Congresso sobre a política agressiva antimigratória do ICE, cujos agentes já atiraram em 2 cidadãos americanos em Minneapolis. Além disso, Trump não consegue encerrar o assunto dos documentos de Jeffrey Epstein, e está claro que ele vai discursar na ONU um momento muito tenso. Mas, o que é importante, já houve vazamentos de informações sobre o que o presidente americano vai falar. E além disso, já surgiram declarações oficiais da Casa Branca sobre o que será anunciado no discurso ao Congresso. Meu nome é Alexei Pesci, vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário seu neste episódio. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Pesci News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, em Kiev já serão 4 horas da manhã quando Donald Trump fizer oficialmente seu discurso anual ao Congresso dos Estados Unidos, no qual normalmente são apresentados os resultados do trabalho e os planos para o futuro. Desta vez, o discurso é especialmente importante, pois em novembro deste ano haverá eleições intermediárias para o Congresso e a maioria republicana pode ser seriamente abalada. Então, o que esperar do discurso de Donald Trump? Especialistas observam que Trump fará seu discurso em um momento tenso para sua presidência, porque suas taxas de aprovação estão caindo, aumentam as preocupações sobre uma possível guerra com o Irã, os americanos realmente sofrem com o aumento do custo de vida, além disso ainda tem as eleições para o Congresso e assim por diante. As taxas de aprovação estão caindo, mas não tão drasticamente quanto os democratas gostariam. 6 em cada 10 americanos, incluindo uma parte significativa dos republicanos, acreditam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou mais desagradável com a idade. É o que mostra uma nova pesquisa da Reuters Ipsos. E essa pesquisa de 6 dias foi concluída literalmente na segunda-feira, 23 de fevereiro, um dia antes de o presidente dos Estados Unidos de 79 anos discursar no Congresso. No geral, 61% dos entrevistados disseram que Trump se tornou imprevisível com a idade. Essa foi a opinião de 89% dos democratas, 30% dos republicanos e 64% dos eleitores independentes. Mas, e aqui é um ponto muito importante, a popularidade geral de Donald Trump quase não mudou nos últimos meses. Cerca de 40% dos entrevistados na nova pesquisa aprovaram o trabalho dele como presidente, o que é 2% a mais do que no início de fevereiro. Embora Trump tenha começado seu segundo mandato na Casa Branca com uma taxa de aprovação significativamente mais alta, de 47% sua aprovação desde abril, quando ele começou a implementar essas tarifas e impostos, tem se mantido no mesmo nível, com uma diferença de mais ou menos 1 a 2% em relação ao nível atual. Assim, seus índices de aprovação praticamente não diminuem. Ou seja, sim, se considerarmos do início do ano até hoje, ou seja, início de 2025, é claro que eles caíram 7%, mas não de forma tão crítica quanto alguns gostariam. Mas aqui vale ressaltar que a pesquisa, essa última, na verdade, foi construída em torno da idade dos políticos. Nos Estados Unidos, 79% dos entrevistados concordaram com a afirmação de que os representantes eleitos em Washington são velhos demais para representar a maioria dos americanos. A idade média dos membros do Senado dos Estados Unidos é de cerca de 64 anos, enquanto na Câmara dos Deputados é de 58 anos. E Trump voltou à Casa Branca em janeiro de 2025 aos 78 anos, tornando-se, aliás, o presidente mais velho da história, ou seja, no dia da posse.
Desde então, ele divulgou ativamente uma nova direção política e propostas, impondo altas tarifas sobre importações de dezenas de países e enviando agentes federais para combater a imigração ilegal nos Estados Unidos. E agora, em seu discurso ao Congresso, Trump hoje poderá tentar convencer os eleitores a manter a maioria republicana na Câmara dos Representantes e no Senado, e mostrar que, bem, ele não é tão velho assim, né, 79 anos, mas a mente ainda é afiada, como ele gosta de dizer. E aqui os analistas preveem que Trump será um dos mais velhos, já que a idade média dos membros do Senado é alta, e no Senado ele será considerado velho. E, ao mesmo tempo, dados recentes mostram que a economia desacelerou mais do que o esperado, enquanto o aumento dos preços acelerou. Trump discorda e diz: "Não entendo o que ocorre, mas meus dados mostram que a economia cresce." A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou que uma parte significativa da mensagem de Trump será dedicada à economia e às conquistas das Forças Armadas dos Estados Unidos no exterior, incluindo a operação direcionada contra instalações nucleares do Irã. Além disso, Leavitt também destacou que o presidente vai culpar a administração de Joe Biden pela crise de acessibilidade à moradia. Citação: "O presidente Trump apresentará argumentos sobre por que ele e os republicanos são mais adequados para resolver e continuar resolvendo a crise de acessibilidade à moradia criada pela administração Biden." Citação. Ou seja, aqui Leavitt fala claramente que sim, ele vai fazer campanha eleitoral dizendo para votarem nos republicanos em novembro. E isso é engraçado. Então, onde há sucessos é mérito do Trump, onde há fracassos, aí a culpa é toda do Biden. Bem, isso é meio que o clássico da política. Como você pode ver, a política americana não é diferente da ucraniana, por exemplo. Ao mesmo tempo, o trabalho do Ministério da Segurança Interna dos Estados Unidos está praticamente paralisado devido a divergências partidárias no Congresso sobre a política agressiva anti-imigração do ICE, cujos agentes atiraram em 2 americanos em Minneapolis. Além disso, é interessante, bem, provavelmente Trump não vai levantar essa questão, mas ela está claramente na superfície, é o tema dos documentos de Jeffrey Epstein. E Trump, que abertamente desejava o Prêmio Nobel da Paz e criou seu próprio Conselho da Paz, parece estar indo na direção oposta. Para um conflito militar com o Irã, porque a frota militar foi deslocada para o Oriente Médio e estão sendo elaborados planos para uma mudança de regime na República Islâmica. E é aqui que chegamos ao ponto mais interessante, na minha opinião. O discurso no Congresso pode dar a Donald Trump a oportunidade de, pela primeira vez, apresentar publicamente argumentos a favor da intervenção militar ou explicar por que ele não fará isso. Hoje ele vai anunciar os próximos passos em relação ao Irã. 2 funcionários do governo, sob anonimato, disseram a Reuters que Trump certamente tratará dos planos para Teherã em seu discurso. Também foi informado que assessores da Casa Branca e conselheiros do Partido Republicano pediram a Trump para se concentrar nas preocupações econômicas dos americanos. A vitória de Trump em 2024 se baseou em grande parte em sua postura agressiva ao prometer reduzir o custo de vida. Mas as pesquisas de opinião mostram que os eleitores ainda não veem isso se concretizando. Agora vem uma admissão simplesmente impressionante. Um dos representantes da Casa Branca disse o seguinte a Reuters, cito: "Trump vai declarar vitória na economia, o que dificilmente encontrará apoio entre os congressistas e republicanos que tentarão se reeleger em novembro. Ele vai culpar seu antecessor, o democrata Joe Biden, pela fraqueza da economia. Trump considera o crescimento de Wall Street, os investimentos do setor privado e a legislação de redução de impostos como prova de que ele ajudou a economia. O presidente também vai promover sua política migratória rígida e a campanha de deportação, apesar das pesquisas mostrarem que a maioria dos americanos acredita que as ações do ICE foram longe demais. Ao mesmo tempo, os democratas já declararam que vão lutar e boicotar o discurso de Donald Trump e organizar seus próprios comícios no National Mall." O presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, afirmou ser vergonhoso que alguns democratas faltem ao discurso de hoje do presidente Donald Trump ao Congresso sobre o Estado da Nação. Destaco a declaração de Johnson sobre isso ser vergonhoso. Depois explicarei o motivo. Além disso, Mike Johnson anunciou que, em compensação, haverá uma mensagem ao Congresso. A seleção americana de hóquei, que na véspera venceu os canadenses, estará presente. E a seguir, uma citação de Mike Johnson.
É uma vergonha que os democratas estejam boicotando os discursos. Os republicanos não fazem isso. Não importa quem seja o presidente, nós, do partido de oposição, não saímos sem aviso prévio. Não importa quantas pequenas reuniões eles organizem, onde estejam ou o quão altos sejam seus microfones, eles não têm nada a oferecer. E aqui já adianto que Mike Johnson está sendo muito dissimulado. Não é bom sair por aí fazendo afirmações tão ousadas, porque alguns republicanos da Câmara dos Deputados e do Senado em diferentes anos não compareceram aos discursos do ex-presidente Joe Biden e alguns ainda causaram tumulto durante o discurso dele. Mas Mike Johnson diz que os republicanos não agem assim. E para finalizar, destaco que no ano passado o discurso de Donald Trump durou exatamente 100 minutos e se tornou o pronunciamento presidencial mais longo ao Congresso na história moderna. Segundo funcionários da Casa Branca, ao preparar o discurso atual, os redatores deixaram espaço para improvisação, mas não descartaram que o pronunciamento possa novamente ser muito, muito longo. Aqui eu faço uma pausa. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Se este vídeo foi interessante e útil para você, você pode apoiar financeiramente o trabalho deste canal no YouTube. Com a sua doação ou assinatura pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR que aparece na sua tela. É isso, cuidem-se, até mais. Legendas feitas por Dima Torzok.